Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda Gomes, é um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje o vídeo vai ser sobre materiais que eu tenho de desenho e de aquarela. Eu não sou nenhum profissional, na verdade eu sou só artista nas horas vagas, então não tem nada de muito profissional, nada de muito informação assim nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho e dá like. Obrigada! Ops, acabei voltando porque eu lembrei que eu fiz no final desse vídeo um especial com materiais básicos que você precisa ter caso você queira começar a aquarela. Minha gente, esses são todos os materiais que eu tenho e todos eles aqui em cima da mesa e eu vou começar falando um pouquinho sobre os papéis que eu utilizo para desenho. Para desenho, mas eu utilizo os papéis para desenho e para aquarela. Esse aqui é meu sketch, eu ganhei ele, então, tipo, eu nunca tive um sketch na vida, eu vi o quanto importante é você ter um sketch. Ele é mais pra desenho, porque a gramatura dele é 100, o ideal pra aquarela é 300, então ele não serve pra aquarela, apesar de que eu fiz aquelas conchinhas, umas conchinhas, aliás, nele. Mas ele passa atrás, tá vendo? E não posso usar muita água, então eu tenho que usar muito pouquinho água. Fiz essas conchinhas com aquarela. Dá pra usar, mas, tipo, você tem que usar com muito cuidado. Então, tipo, não vale tanto a pena usar. Não sei que, tipo assim, como é um sketch, você pode experimentar as coisas. Você pode experimentar lápis, você pode experimentar nanquim, você pode experimentar todas essas coisas. Se você quiser, eu faço um vídeo somente sobre os desenhos que eu já tenho, incluindo esse sketch, apesar de eu ter usado ele muito pouco. Agora a gente vai pra parte dos papéis que eu uso pra aquarela. Esse papel eu comprei há muito tempo. E a gramatura dele é 140. Ele não é ideal para aquarela. Na época, eu nem pensava em fazer aquarela quando eu comprei esse papel. Porém, eu tinha comprado apenas para testar desenho. Tanto que tem um desenho aqui de um cachorro meu. Antigo cachorro meu. Ó, porra. Aí eu li nas entrelinhas dele e vi que ele poderia ser usado para aquarela. Naquela época eu não sabia que essa gramatura era muito baixa para utilizar como aquarela. Então eu acabei deixando ele. Aí eu acabo testando as cores nele, eu utilizo ele para fazer rascunhos como esse aqui que eu fiz nesse papel. Eu achei ele muito bom, porém ele é um pouco liso. Liso demais, sabe? Aí tanto para aquarela quanto para outras coisas ele fica meio ruim. Ele pode ser para você testar cores, para você desenhar, para você fazer lettering, alguma coisa assim. Mas eu pintei toda a minha parede, que depois eu vou colocar uma foto com ele. E agora sim a gente vai falar sobre os papéis de aquarela em si. Os dois que eu tenho aqui, eles são da Canson. O meu sketchbook também é da Canson. E esse é o Mix Média. Tem o Mix Média da aquarela, que está escrito bem, é um azulzinho claro nele e está escrito aquarela. Dizem que ele é mais ideal para aquarela, porém, esse Mix Média também pode usar aquarela, tá vendo? Acrílica, aquarela, pastel, pode usar várias coisas. E ele é muito parecido com esse daqui, que eu vou mostrar já daqui a pouquinho. Ele tem como se fosse umas ondinhas que é pra você pegar, pra água ficar mais acumuladinha. O outro lado dele é liso. Você consegue usar as duas coisas. Os dois lados, aliás. Porém, se você for usar esse lado, tem uma pintura que é desse lado. Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui. Aqui. Se você for usar esse lado, eu recomendo que você passe a fita, porque ele costuma engelhar, ele costuma absorver água e ele costuma como se ele estivesse inchando, sabe? Enquanto que esse lado eu consigo pintar numa boa, sem precisar usar a fita. Aí a folha, se você for observar, é bem grossinha, mas o que é importante mesmo é a gramatura dele. E a gramatura dele é 300, que é o ideal para fazer aquarela. Dizem que é acima de 200, outros lugares dizem que é acima de 300. Eu particularmente gosto muito de 300. Aí tem esse Canson, que ele é um A3. Eu uso ele tanto o formato A3 como outro formato. Você vê que eu acabo tirando a folha e cortando. Tem aqui uma cortada. E ele também é o mesmo esquema. Ele até, as ondinhas dele são um pouco menores do que o Mix Média. Se você for observar, eu não sei se vai dar pra ver perfeitamente. Mas aqui é bem mais onduladinho, é bem mais texturizado do que aqui. E ele também pode ser usado de ambos os lados. Tem muita gente que prefere mais usar esse lado do que esse. Eu particularmente prefiro esse. Eu gosto
de como a água acaba se acumulando e eu não acho que fica tão feio a pintura no final das contas. A não ser pra tirar foto. Pra tirar foto fica as ondinhas aparecendo, mas fora isso não aparece. Esse é o da Canson também, ele é 300, ele é... Ambos os dois são 100% celulose, pelo que eu tinha lido e eu nunca experimentei, então isso é mesmo informações que eu fui pegando daqui e ali. O mais ideal para fazer aquarela é algodão. Quanto mais algodão, melhor. Esses são 100% celulose. Eu nunca experimentei uma folha 100% algodão. Porém, talvez eu um dia traga e experimente só para ver a diferença entre uma e a outra. Aí é isso. E eu utilizo também as folhas normais, tipo aqueles chamex, essas coisas, para fazer desenhos normais ou para fazer algum rascunho que eu precise, etc e tal. Vou entrar na seção potinhos. Isso aqui é um godê que eu não tinha, ele é de plástico e ele acho que foi 4 e pouco num supermercado perto daqui de casa. Eu acho que ele em papelaria deve ser bem mais barato e ele é de plástico, porém existem umas versões dele que é de cerâmica. E eu nunca tinha tido. Ele é relativamente muito novo, tipo, tem menos de uma semana que eu comprei. Aí, eu não tinha godê, então o que eu fazia? Eu usava esses lugares de colocar ovos na geladeira, tá vendo? Tava sem ser usado aqui em casa, então eu pegava, eu coloco, ainda tô usando, né? Coloco a tinta aqui e eu acabo usando. E esses aqui são frascos, Isso aqui era coisa realmente pra criar bactéria. Que a minha mãe era professora e na escola dela foi enviado isso aqui para escolas. Porém, a escola nunca usou laboratório. Então, o laboratório era uma dispensa, um local para jogar as coisas que não prestavam lá. Aí, um dia eles resolveram usar aquele local, jogaram tudo fora. Aí, minha mãe pegou as placas de Petri, né, pra criar a bactéria. E como elas nunca foram usadas, a gente tinha aqui em casa, só que a gente não usava muito por uma coisa. Eu acabei pegando pra pintar aquarela. Então, eu separo um pra Pentel, separo um pra pele, que a minha aquarela não tem a cor de pele, então eu acabo fazendo as misturas fora. E esse aqui tá especificamente pra isso, pra cor de pele branca, aliás, especificamente, porque os outros tons de pele é um pouco mais fácil de fazer, um pouco mais fácil de lidar com a aquarela. E esse aqui que está relativamente limpo, né? Não está limpo, eu tentei limpar e não ficou limpinho. Mas é isso. Aí esses são os locais onde eu uso pra fazer as misturinhas e onde eu uso pra colocar a aquarela. Que é o godê, os godê de ovo e o godê normal. Aqui são os potinhos que eu uso pra limpar. Geralmente eu uso sempre dois. Esse aqui são potinhos de... Ai, meu Deus. Isso aqui são potinhos de requeijão. Você percebeu, os dois são iguais. E geralmente eu deixo os dois cheios, ou pelo menos até a metade assim, em cima da minha mesa. Ou então eu uso esses dois, que esse aqui é um de cerâmica que eu comprei mais pra tirar foto ou pra pintar mesmo nos vídeos. E também porque ele é mais pesadinho. Então, tipo, eu tenho medo de bater e fazer isso aqui, enquanto que o de cerâmica, se eu bater, ele meio que só pula. Ele não vai cair em cima das coisas. Aí, por hora, eu só tenho esse aqui, mas eu acho que eu vou querer dois também, assim, pra ficar os dois de cerâmica e eu não bater. Nunca aconteceu de eu bater e, tipo, virar. Mas existe sempre esse risco, então eu costumo usar agora esses dois por hora. Devem estar bem ansiosos. Eu imagino que vocês devem estar bem ansiosos pelas tintas, que é uma das partes que eu mais gosto. Porém, essas aqui são os meus xodós. São os pincéis que eu uso pra aquarela. Tem outros pincéis que eu tenho também, porém eles não são próprios de aquarela, porque os de aquarela eles são um pouco mais macios do que o normal. Eu tenho duas categorias de pincéis, que são os pincéis normais, por assim dizer, e os Water Brush, que são aqueles que têm reservatório. Eu particularmente não gosto muito de usar esses com reservatório. Se eu for usar eles, eu uso eles sem água, apenas utilizando as cerdas. As cerdinhas são pretas, que eu tava pintando com nanquim agora há pouco. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre os Water Brushes que eu tenho. O que eu tenho é o da Pentel, que é o mais famoso, e ele é ótimo. Vem nessa embalagenzinha aqui. E esse é o mais fininho que tem, bem fininho mesmo. Tanto que se for perceber, esse daqui, ó, é bem maior. Esse aqui tá cheio de água, porque eu gosto de pingar nas minhas pastilhas. Eu pingo lá e uso aquele pingo.
Eu não saio. Tem muita gente que tem um spray e espirra na aquarela toda. Eu não gosto daquela bagunça. Então, geralmente, eu pingo só aquele pouquinho. E quando eu vou usar ele, eu tiro o reservatório, que é bem facinho. E eu utilizo ele sem o reservatório. Por que eu não gosto de usar o reservatório? Porque eu não consigo controlar o quanto de água que eu jogo naquele desenho. E eu acho isso muito ruim, porque, sei lá, a aquarela tem aquele fenômeno de ser seu, sabe? De você conseguir controlar o quanto de água, o quão diluído você vai colocar naquele desenho. E esses reservatórios não me permitem ter essa liberdade toda. Aí eu não gosto muito. Porém, eu recomendo que vocês testem. Se vocês gostarem, aí fica a seu critério. O outro pincel que eu tenho é dessa marca, Be Unique. Be de abelhinha. Eu nem tinha reparado nisso. Que vem 2 pincéis. Eu comprei na Globo aqui de Maceió. E ele foi em torno de 15, foi 14 e pouquinho. E eu achei que valeu muito a pena. Ele vem 2 exatamente iguais, porém eu achei eles muito macios mesmo. Tipo, mais macios do que o da Pentel. Então, tipo, se tivesse outros tamanhos, eu acho que eu escolheria esse ao invés da Pentel. Ele é muito macio, ó. Não sei se vai dar pra perceber perfeitamente. Porém, ele é muito macio e ele pega a água de um jeito diferente da Pentel. Porque a Pentel, mesmo quando tá com o reservatório vazio, é como se aqui nessa partezinha que tem água, ficasse muita água. Então, eu ainda não consigo controlar direito a quantidade de água. Já esse aqui não. Parece que o reservatório dele não enche. Ou talvez porque eu nunca tinha enchido eles de água. Mas aí eu consigo controlar bastante a quantidade de água que tem neles. Então, tipo, se vocês não tiverem ou não tiverem condições de adquirir aqueles pincéis que eu vou mostrar agora, que eu prefiro, eu recomendo muito esses dois. Esse kitzinho, na verdade. Porque, sério, valeu muito a pena. Mesmo eu tendo os outros, de vez em quando eu ainda pinto com esse aqui, porque eu acho ele muito macio. E esse aqui vale a pena pelo detalhe que você vai conseguir fazer com ele. Como ele é muito fininho, você consegue fazer detalhes muito legais. E esse aqui eu comprei na Calunga. Porque aqui em Maceió, onde eu olhei, que foi na papelaria... em todas as papelarias, eu não vou falar não. Eu olhei em todas as papelarias e eu achei mais barato na Calunga. Porém, na Calunga não tem esse. Então, esse vai ter na Globo. E esse, se eu não me engano, foi em torno de R$19,50. Você encontra até R$28 esse pincel. Então, tipo, se você pesquisar um pouco, você acaba economizando. E ele tem a vantagem de existir mais de um tipo. Tá escrito ponta fininha aqui, mas existe a ponta fina, a ponta média, a ponta grossa e existe uma ponta que é meio chanfradinha. Aí, se você aprender a usar esses pincéis, eu recomendo. Porém, eu nem sei usar esses pincéis, então eu já não tenho. Aí, agora eu vou falar dos pincéis que são os meus xodós. Que são os pincéis próprios para aquarela. Esses aqui são da Cotman, da Winston Newton. Esse que é o da Van Gogh, que veio na aquarela. E esses que são da Sinuart. Esse aqui é um Ceramic, que é um pincel bem simples que você encontra. Ele é um pouco mais durinho, porém ele também é muito legal de você ter. Tipo, se você não encontrar na cidade ou você não quiser comprar online, porque esses pincéis normalmente você só vai encontrar online em sites como a Amazon, que é por onde eu adquiri a maioria desses. Aliás, eu acho que quase todos que estão aqui. Aliás, todos que estão aqui, exceto esse, foi na Amazon. Ele é muito legal porque, tipo, você pode ter esses e esse aqui, que ele... Eu não lembro o preço dele, porém se encontra em qualquer papelaria. Ele é um 330. Ele é muito fininho e, tipo, dá pra você fazer detalhes. Ele não vai pegar a água e o pigmento tão bem quanto esses daqui. Porém, ele é muito legal. O primeiro que eu tive foi realmente esse, que veio com a minha aquarela da Van Gogh. E eu sou apaixonadíssima por ele. Ele é bem fininho, tá vendo que ele é redondo? É isso que eu ia falar também, eu esqueci de falar. Os pincéis para aquarela, os que eu prefiro, eles são redondos. Eu tenho realmente um chatinho aqui, porém eu não uso muito, eu não sei usar. Não é que ele seja ruim de usar, é que realmente eu não sei usar. Aí esse é meu preferido e eu não encontrei pra vender em nenhum lugar. Pincéis da Van Gogh, que eles são da Thales. A Thales é da Holanda e parece que não vem o kit de pincéis, que existe kit de pincéis exatamente igual a esse, só que da Van Gogh. Eu preferia, se existisse, eu acho que eu preferia os pincéis da Van Gogh. Aí vem os outros, que são os Cotman. Esse kit aqui, eu não encontrei ele pra vender recentemente aqui no Brasil. Eu encontrei esse kit aqui em especial, que até quebrou. Eu vi um estojinho tão lindo, mas quebrou. Eu comprei
na mesa nos Estados Unidos. Meu primo foi para os Estados Unidos. Aí eu pedi para ele trazer, porque entregou lá, mas eu paguei o IOS, etc e tal. Mas mesmo com o IOS, com a acréscimo, porque na época o dólar não tava R$ 5, o dólar tava mais barato, valeu muito a pena. Porque, se eu não me engano, um kit, que não é exatamente esse kit, mas existia duas opções de kit, é 280 por aí, em torno disso, aqui no Brasil. E eu não lembro quanto foi, mas eu lembro que foi, eu acho que mais da metade disso, de diferença. Aí, eles são os que eu realmente mais uso. Os números que estão aqui, na verdade. Porque, como eu uso o 6 mais D da Van Gogh, se eu pudesse escolher um kit entre todos aqui, eu só escolheria esses 3. Eu recomendo muito que você tenha o 6, porque o 6, ele é um que se adequa muito bem. Como ele tem essa pontinha fininha, você consegue fazer detalhes e você consegue preencher bastante espaço. Porém, talvez eu ainda adquira algum que seja mais grosso, porque se você for pintar fundo, ele ainda deixa a desejar um pouquinho. Aí o 4, que é para uns detalhes mais especiais, ele tá um pouquinho tranchado. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo que ele tá assim? Ele normalmente, ele é assim, ó. A pontinha bem fininha, tá vendo? É porque eu usa muito e acaba fazendo isso. Mas ele fica assim que você molha, tá vendo? Ó, acabei de molhar ele e ele realmente ficou. E quando você vai usar, ele volta pra pontinha fininha, tá vendo? E isso geralmente acontece muito com o meu pincel se eu deixar ele secar assim ou se eu deixar ele secar em pé. O ideal para você deixar secar os pincéis, e aqui vai a dica, é que você deixe os pincéis de cabeça para baixo. Porque pincéis de água, eles secam para baixo. Aí eles não ficam tão esvoaçados, esgaçados, por assim dizer. Esse daqui em especial tava assim, porque eu acho que eu deixei ele secar assim, que eu acho que eu tava usando ele. Mas normalmente eu deixo assim, ó, tá vendo? Tanto que todos os meus pincéis vocês vão ver, exceto esses aqui, eu guardo assim. E esses aqui também, mas eu vou explicar o porquê. Aí tem esse, que é o de 10 milímetros, que eu não sei usar ele muito bem, mas eu queria muito aprender. Eu já vi algumas pessoas pintando alguns retratos com ele e fazendo fundo, então eu quero ver se eu aprendo a usar mais ele pra trazer aqui pro canal ou pro Instagram. E aqui são os outros que eu adquiri na Amazon Prime. Às vezes aqui, mas para o Nordeste em especial, você assinar a Amazon Prime sai mais barato do que você pagar o frete. O frete pra cá é R$ 30, a Amazon é 10. Aí sim, esses pincéis nem sempre, esse é o 000, que é muito fino mesmo. E que até que eu não uso muito não. Eu não gosto muito dele não. E o 0, que foi o que eu adquiri recentemente. Tá vendo? A diferença entre esse que é o 0 e o 1 é mínima. Mínima. Eu não recomendo que você tenha o 0 e o 1, não. É só porque eu achei que houvesse uma diferença maior. Aí, deixa eu guardar esse aqui. E o 0. Aí, os outros que eu tenho são os da Cineart. Que eu adorei esse aqui. Ó, ele tá esgaçadinho também. Deixa eu passar água, que ele volta ao normal. Não, eu adorei esse pincel. Ele é redondo, porém ele é um redondo comprido, sabe? Ele é muito bom pra fazer pelo, pra fazer detalhes. Ele é um pouco difícil de controlar. Porém, quando você consegue controlar ele fica ótimo. E ele tá assim, voltado pra cima, que não é ideal pra guardar ele. Aliás, ele estava voltado pra cima, não sei se deu pra reparar, e eu guardo ele voltado pra cima porque isso aqui que veio nele, que é pra proteger. Uma vez eu coloquei e escapou. Aí quando escapou, amassou, ele ficou assim. Aí até hoje ele tá um pouquinho torto. Aí desde isso eu fiquei com medo de guardar mais ele assim. Aí eu acabo guardando ele em pé. Dificuldade pra guardar ele aqui. Aí ele fica esgaçadinho, mas o ideal é que você realmente deixe assim. Eu vou deixar ele assim um pouquinho e depois eu desviro. Aí os outros dois, que eu não gostei muito, sendo bem sincera, são esses. Que também ele é comprido. Esse daqui eu esqueci de mostrar, ele é um 5.0 da Cineart, também no Prime. Ele é relativamente muito mais barato do que os Winston, do que os Scotchman. E eu não gostei muito desse. Ele é comprido e eu não senti muita firmeza em pintar com ele. Talvez depois eu aprenda a pintar direitinho com ele. Porém, se você quiser ter algum pincel de detalhe próprio para aquarela, eu recomendo ele.
Mas é aquilo, ela é um pouco mais difícil de controlar. Esses pincéis que são mais compridas, as cerdas dele, eles são redondos, porém são redondos compridos, eles são difíceis de controlar. Diferentemente desses, que são mais curtinhos, eles são mais fáceis de controlar do que esses, são muito difíceis. Aí eu acho que eu não me adaptei direito, eu tava pensando em até cortar ele, mas eu fiquei com muita dó de cortar um pincel que, tipo, eu posso aprender a lidar com ele do que realmente cortar. E esse outro eu acho que não vale a pena ter, não. Ele é, se eu não me engano, é um língua de gato, eu não lembro direito o nome dele. Que eu tinha comprado pra fazer tijolinhos, que eu tinha visto uma pessoa na internet fazendo tijolinhos com, não um desse, mas um desses da Wisdom. Só que ele veio com as cerdas muito esquisitas, é para cerdas dele serem mais retinhas, sabe? E veio assim, aí eu quase não uso ele. É isso. Eu acabo deixando esses em pé. Deixa eu colocar esse em pé. E esses aqui, mesmo esse que é da Ceramic, como eu uso ele com água, eu deixo eles todos voltados para baixo. Aí é esse. Esses são os meus xodozinhos. Agora sim, eu vou falar de uma coisa que eu imagino que vocês estão super ansiosos pra falar, que é a aquarela. Então, meus amores, eu tava editando o vídeo e eu acabei de perceber que eu falei muito, muito mesmo. E eu tive que dividir esse vídeo em duas partes, então eu vou acabar postando a primeira parte logo agora e mais tarde, um pouquinho mais tarde, assim, algum dia aí, eu vou postar a segunda parte em que eu vou falar dos materiais de desenho de rascunho. Provavelmente esse vídeo vai ser bem mais curto que esse, porque esse eu não sei o que me deu, que eu falei tanto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de assistir a segunda parte. Até logo!